Pandique, vou aproveitar aqui até o gancho, né, destas falas que a gente estava discutindo em relação à questão do fiscal. O presidente Lula, neste final de semana, volta, parece que dobrar a aposta ali em criticar o mercado financeiro, colocando ali muita margem de interpretação se de fato há um interesse mesmo por parte do governo em trazer um ajuste de corte que seja efetivo, né, o que o mercado financeiro aguarda. É claro que ele fala, né, como o próprio Lattes comentou agora há pouco ali, para a base dele, mas é um verdadeiro tiro no pé, porque a gente vê que os juros sobem, o dólar também, e a situação vai ficando cada vez mais difícil do mercado dar um voto de confiança para o governo. Até que ponto você enxerga, né, essa situação podendo se agravar, esse risco do Brasil podendo se agravar ainda mais? Paula, o presidente Lula está velho, obsoleto. Ele ficou parado no tempo. E um dos maiores erros que o Lula comete é falar com a base dele. Por quê? Porque a base dele não tem outra alternativa. É a base dele. Qualquer outra alternativa é muito longe do posicionamento dessa base. Então ele pode até não fazer o que a base quer, que a base vai continuar debaixo dele. Ele tem que falar com quem de fato o elegeu, que foram pessoas como eu, o mercado financeiro, foi a Faria Lima. São pessoas que deram esse voto de confiança porque ele disse, prometeu que faria um equilíbrio fiscal. Vale lembrar que ele foi o presidente no primeiro e segundo mandato que mais superávit fiscais fez na história do Brasil. Mas tinha um fator externo diferente. Obviamente ele contou com um fator externo muito diferente, com a sorte que acaba de não graciá-lo mais. E muito do que ele fez foi porque o ambiente externo realmente estava conduzente a uma oportunidade de fazer esses superávites fiscais. Outro ponto, ele contou com aquilo que foi feito pelos dois mandatos, Fernando Henrique Cardoso, que criou a base para ele poder tocar a economia. Então ele gozou, ele fez uso dessa maré boa criada pelo Plano Real, que ensejou essas oportunidades e, inclusive, criou uma espécie de garantia, né, de que o Brasil tinha se tornado sério. Então ele ficou com medo de pular de barco. No segundo mandato ele começou a perder a mão. Agora o que a gente tem? As falas dele de ontem. Mostra que não haverá um pacote. Isso ficou pacífico para mim. Vamos pacificar essa conversa. Não vai ter pacote e qualquer coisa que saia vai ser um aceno, um gracejo para Faria Lima que não vai comprar. Vai ter um pequeno rali. Opa, tem isso, tem aquilo, e aí a gente vai cair por nós mesmos, vamos entender que esse corte ele não é suficiente. Tem um artigo excepcional do Alexandre Schwartzman desse final de semana que fala a lição de Esparta. E a verdade é muito simples, a conta é muito simples. E eu tenho dito isso porque eu sei fazer conta há muito tempo. Nós precisamos de um projeto que faça um superávit primário do PIB de 2,5% pelos próximos 7, 8 anos. Na minha preferência, 10 anos. Para mim, eu gostaria de ter na Constituição a necessidade de ter um superávit primário todo ano de crescimento de pelo menos 2% do PIB. Mas para resolver o problema da dinâmica da dívida, são 2,5%. E isso precisa ser feito ao longo dos 5, 6, talvez 7 anos para que a gente possa ter o equilíbrio da dívida. Esse é um esforço gigante que não vai ser feito. Quanto vai ser feito? É 2%? É 1,5%? Qualquer coisa abaixo de 1% do PIB de superávit fiscal não vai fazer cócegas. E essa história de 50 bi ser o patamar mínimo, isso não é verdade. O patamar mínimo para fazer algum tipo de efeito precisa ser em torno de 100 bilhões. Então, caríssimos, nós sabemos que não vai haver esse corte. Então, a gente precisa parar de se enganar. Aceitemos, essa é a sina do Brasil, nós gastamos mais do que nós temos como receita e ainda que a receita cresça de forma muito agressiva e seja quase 40% do PIB o gasto do governo. Então, com isso, vamos lá. Nós vivemos num país que não acredita no livre mercado. Enquanto a gente não cair nessa e entender que é isso que acontece,
a gente vai continuar contabilizando esses ralizinhos de dia sim, dia não, e a coisa fica parada no marasmo. Então, é isso que eu tenho para dizer com relação às falas do Lula. Elas são inócuas, perdeu uma grande oportunidade de ter ficado calado.